Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa terceira parte do conteúdo que fala sobre a proteção radiológica utilizada em situações de atendimento a paciente acamado. Exames de leito, centro cirúrgico também entra na mesma vibe, tá? Mas aqui a gente vai falar do paciente internado. Então, dentro das técnicas radiográficas, a gente tem o KV. Como é que calcula o KV? A espessura da região que vai ser examinada vezes 2 mais a constante do aparelho, é esse K aqui, tá? A constante, ela varia de aparelho para aparelho, de modelo para modelo, porque ela é baseada na razão de grade, tá? E esse aparelho vem de fábrica com essa constante. A maioria dos aparelhos de raio-x convencional tem uma constante entre 30, 40, 20. Ah, mas poxa, de 20 para 40 é uma grande distância? Nesse cálculo aqui não vai ser nada absurdo, tá? Essa espessura é medida com o espessômetro. Nessa aula aqui a gente não fala sobre ele não, mas em equipamentos e acessórios a gente mostra ele, tá? Então, mede-se a espessura, que é uma média de pouca variação entre as pessoas. Então, por exemplo, se eu medir a espessura da mão uma vez, deu 45 de espessura. Eu fiz o cálculo, 45 vezes 2, mas a constante do aparelho. Escolhi a constante de 30. Vai me dar um valor de KV, é uma continha. Vai me dar um valor de KV. A maioria das mãos, a nível digital, todas as mãos, eu posso utilizar o mesmo KV, porque vai ficar dentro de um padrão. Algumas máquinas do sistema atual, as máquinas mais novas, digitalzinho, bonitinho, elas têm na memória do aparelho cadastradas técnicas dentro de um padrão que, quando a máquina for instalada, o aplicador, o application, que fez toda a configuração do equipamento, salvou lá, mão, tanto. Aí, por exemplo, tem local que tá certinho, tá atualizado, a máquina tá calibradaça, tá tudo padrãozão, você clica lá na mão e ele dá para você a técnica. Exemplo, tenho lá o padrão de técnica radiográfica para realizar exame de mão, que tá lá cadastrado no aparelho, eu uso sempre, faço, fica perfeito. Só que esse paciente que veio para fazer exame, ele tá com gesso. Automaticamente a minha espessura não vai ser mais 45, a minha espessura vai mudar. E eu tenho a densidade do gesso, que é diferente da densidade de osso e pele. Essa técnica vai mudar? Sim. Então, ela varia o comprimento de onda, ela é proporcional à espessura do corpo e é o principal responsável pelo contraste radiográfico. Quem? O KV. Tá? Aí aqui a gente tem até uma demonstração, ó, o efeito Compton, tá? A formação da imagem e o fator elétrico, a quantidade, ou seja, o valor que vai dar aqui, 70 kV, 80, 90, 100, máximo 150. O MA, ele vai ser transformado em MAS, porque ele é o MA mais o tempo que eu vou determinar para essa emissão acontecer, e ela varia a intensidade do feixe. Então, o KV varia o comprimento da onda, o poder de penetração, e o MA varia a intensidade do feixe, a força que esse feixe tem. Então, se eu preciso atravessar uma estrutura mais densa, eu preciso de mais força. Eu vou atravessar uma estrutura menos densa, eu preciso de menos força. Eu vou ter menos obstáculos, eu preciso de menos força. Eu vou ter mais obstáculos, eu preciso de mais força. Exemplo, vou realizar um exame de tórax. Ele pode ser com 70 kV e 2 MAS. Por quê? A intensidade desse feixe não precisa ser muita. Eu não tenho estruturas com alta densidade para atravessar no tórax. Eu vou fazer um exame de abdômen. Ele vai ser aproximadamente 80 kV com 20 MAS. Por quê? No abdômen eu tenho vários órgãos de densidade diferente. Automaticamente a atenuação desse feixe vai ser maior. Eu preciso de uma força maior
para poder, mesmo sendo absorvido por alguns, atenuados por alguns, chegue radiação suficiente para proporcionar a imagem no receptor, tá? Então, quando eu tenho mais densidade, eu preciso de mais intensidade. Controla a dose de radiação do paciente. Então, o MAS é que é responsável, a grosso modo, brutão, pela quantidade de radiação, tá? Principal responsável pela densidade óptica, que vai estar lá em qualidade da imagem, tá? A tabela é por meio de região anatômica. A gente tem o padrão, o leito e criança. Por quê? As estruturas da criança são menores e até os ossos das crianças têm uma densidade menor do que o nosso osso. Então, eu vou fazer um raio-x de mão de criança, 45 pode ser muito, mas eu posso baixar a intensidade do feixe. Eu posso baixar o MAS e deixar o KV, quando eu preciso de menos quantidade. A ergonomia na realização de pacientes no leito basicamente ela vai ser voltada para a situação da gravidade do paciente. O paciente, às vezes, não tem nenhum nível de movimentação. Alguns pacientes estão lúcidos e orientados, eles conseguem até dar uma levantadinha para você colocar. Alguns pacientes precisam ser totalmente manipulados para essa realização. E a monitoração também, que é bem importante dentro dessa situação do meu posicionamento. Porque se eu puxar o paciente de qualquer jeito, eu posso esticar demais a fiação de alguma monitoração e essa monitoração soltar, tá? E eu não ver porque eu não entendo. A ergonomia vem de duas palavras gregas, vem da junção de duas palavras, que é ergon, trabalho, e nomos, que lei. Então, a gente tem, dentro de segurança do trabalho, um conteúdo totalmente baseado na ergonomia. Por exemplo, fora um pouquinho do que a gente está dizendo aqui, mas para ver se vocês entendem de forma prática. Trabalho sentado no computador. A ergonomia envolvida nisso. A posição que eu fico sentado, se tem apoio para os pés, a posição que os meus braços ficam na mesa que eu utilizo. Por quê? Dentro desse padrão. Dependendo das falhas ergonômicas que o profissional enfrenta, isso pode ocasionar lesão. Então, se eu tenho uma cadeira que uma das rodinhas está quebrada e ela fica tombada para o lado direito, eu trabalho 12 horas com o corpo tombado para o lado direito, eu vou sentir dores. Ao longo do tempo eu posso ter algum problema na coluna, no ombro, no punho, no cotovelo, no quadril. Meus pés não ficam apoiados de forma correta. Eu vou ter má circulação nas pernas, vou ter dor nas pernas no final do expediente. Entendeu? Então, dentro desses padrões ergonômicos, eles vão estar inseridos dos fatores que a gente vai utilizar para manusear esse paciente e para não machucar o paciente. Então, por exemplo, tem uma forma correta que a galera da enfermagem faz com uma excelência gigante, que é a forma de tracionar o paciente, de puxar o paciente, de mexer com o paciente, fazendo um esforço menor. Por quê? A galera da enfermagem faz isso o tempo todo, eles levantam o paciente toda hora para fazer os processos deles. Então, eles sabem o jeito mais otimizado de realizar o processo. Como é que eu descubro isso? Posso perguntar ou posso observar. A enfermagem, quando vai segurar o paciente para alguma coisinha, eu vi que tem um paninho forrado embaixo do paciente, que não é o lençol, que às vezes pega por ali e tal. Poxa, quem é esse paninho? O nome dele é traçado. E ele ajuda pra caramba quando a gente que não sabe como mover direito o paciente, que a gente não sabe, tá? A gente se vira. Puxar o paciente por ali, a gente faz uma tração e ocasionalmente a gente faz menos força, tá? Hoje em dia, a palavra é usada para descrever a ciência de conceber uma tarefa
que se adapte ao trabalhador e não forçar o trabalhador a se adaptar à tarefa. Então, tem que ser uma forma cômoda e agradável de realizar a tarefa. Não uma forma que te cause dor, que te cause desconforto, que te gere problemas para realizar a tarefa, tá? Um estudo da organização metódica do trabalho em função do fim proposto e as relações entre homens e máquinas, homem e mobília, homem e tecnologia. Então, dentro desse estudo, são criados padrões ergonômicos de qualidade. Para que isso serve? Para que a tarefa seja realizada sem gerar ônus, sem gerar dano, sem gerar problemas para o trabalhador. Ela deve se adaptar a ele. Aqui a gente já começa a mostrar um pouquinho do lance mesmo, né? Então, a gente tem um leito, tá? Uma foto aleatória. A gente tem diversos tipos diferentes, modelos diferentes de fabricantes diferentes, com funções diferentes. Essa daqui é basicona. Para subir alguma parte do leito, tem as manivelas aqui, ó. Esse aqui que mostra aqui, ó, a partezinha de baixo, ele tem um teclado todo digitalzinho em que eu aperto o botãozinho e ele eleva, abaixa a parte da cabeceira, a parte dos pés e o meio também. Por quê? O paciente, quando está acamado, ele precisa ter uma movimentação no leito e a equipe faz essa movimentação no leito do paciente. Às vezes o paciente, por causa de alguma circunstância, não pode ficar com a cabeceira do leito muito baixa. Então, coloca a posição. Às vezes, para conforto do paciente, fica numa posição específica. Em relação aos pés do leito, a mesma coisa. E aqui nessa fotinha, ó, o colega está mostrando a pera de disparo que eu falei para vocês. Então, ó, reparem que ela tem 2 níveis de botão. O botão do meio é o giro do anodo, ele vai até o meio, que é o próximo botão. E quando eu baixo o dedo até o final, eu baixo os 2 botões, eu tenho o disparo. Então, eu giro o anodo para quê? Para aquecer esse anodo. Isso aí tá lá em física e talvez tenha um pouquinho também em produção da imagem. Aqueço o anodo. As máquinas portáteis mais atuais, principalmente, elas demonstram para mim que já alcançou a temperatura e que está pronto para o disparo, e aí ele libera o disparo, tá? A maioria das máquinas não faz essa liberação antes, porque esse aquecimento do anodo favorece a durabilidade dele. Então, a máquina precisa que você gire e aqueça o anodo antes de fazer raio-x. As máquinas mais novas, ela só libera o X quando o anodo chega na velocidade e na temperatura adequada para realizar. Se você apertar antes, ele não vai dar X. E aqui a gente vê um pedacinho do cabo, ó. O colega fez direitinho, esticou o cabo e vai fazer o disparo. Aqui a gente tem imagem desses raios-x de leito, tá? Isso aqui é uma sonda nasogástrica, aqui nessa aqui tem o contorninho azul. Então, a gente faz, às vezes, tórax e um pedacinho do abdômen, como é esse caso aqui, para que a equipe possa ver se a sonda está localizada no lugar certo e liberar a alimentação do paciente. Essa é a sonda nasogástrica, entra pelo nariz e vai até o estômago. Aqui a gente tem um raio-x de tórax, em que a gente tem os eletrodos aqui aparecendo, né? Porque o paciente está monitorado, e a gente tem até uma bonita cirurgia de cérvico-torácica aqui, um pedacinho de cervical, um pedacinho de torácica. Paciente crítico é aquele que apresenta instabilidade de alguns de seus sistemas orgânicos. Alguma coisa não está funcionando de forma adequada. A sua sobrevida depende de profissionais altamente qualificados, locais no ambiente, com disponibilidade de tecnologias, droga vasoativos, medicações, entre outras coisas. Esse Glasgow aqui é uma escala que avalia o nível da situação do paciente. Então, ela é uma escala numérica e cada número corresponde a uma gravidade do quadro evolutivo do paciente, tá? A gente usa pouquíssimo isso aqui, a gente só agora sabe do que se trata, mas a gente usa pouquinho. A equipe de enfermagem, a equipe médica utiliza isso aqui direto.
O usuário não cooperativo, o paciente muitas das vezes não consegue auxiliar a gente de nenhuma forma e ele está limitado ao leito. Então, esse é o paciente crítico. Então, esse paciente crítico, ele vai estar 8 ou mais dentro da escala Glasgow. Ele muitas das vezes é não cooperativo, a maioria das vezes, e ele está limitado àquela situação de leito. Ele é o paciente crítico. Paciente altamente crítico. Olha só esse desenho da monitoração que eu acho maneiríssimo, tá? Porque esses são todos os equipamentos que podem ser utilizados em leito. No caso desse paciente aqui, ele tá com todos, tá? Às vezes não estão todos, não. Mas, às vezes, tem uma boa quantidade dessa galera aqui. Então, às vezes, o ambiente do paciente crítico, ele tem uma quantidade grande de monitoração, tá? E a gente precisa trabalhar de forma a... Então, a gente consegue trabalhar com essa monitoração presente no ambiente e temos a obrigação de tentar trabalhar da forma mais eficiente possível para que nenhuma dessa monitoração seja desacionada durante o meu processo. Pode acontecer? Claro que pode. Imagine um paciente com essa quantidade de monitoração, como vai ser difícil trabalhar ali desviando de todos esses cabinhos, tá? Então pode acontecer, mas o objetivo é que não aconteça. Então a gente sempre trabalha no foco de alcançar o meu objetivo, que é não dar nada errado. Desconectei alguma coisa, percebi que desconectei, comunico à equipe de enfermagem. Fiz alguma coisa que eu percebi que pode ser alguma coisa que possa dar problema, alguma coisa errada, comunico à equipe, porque eles vão saber me dizer se isso é um problema ou não, tá? Aqui a gente tem um desenho com uma quantidade um pouco menor em que a gente identifica alguns. Então, a gente tem um monitor, normalmente fica a frequência respiratória e cardíaca. A gente tem a bomba de infusão, que fica controlando a medicação que o paciente está recebendo via venosa. A gente tem soros e medicamentos, normalmente ficam no suporte de soro e a bomba de infusão fica presa também nesse suporte. A gente tem um ventilador mecânico aqui do lado, que está ligado ao suporte de oxigênio do paciente. O catéter venoso, ó, a punção de subclave aqui, ó, catéter venoso aqui na região pescoço, vamos dizer assim. A sonda nasogástrica entrando no nariz do paciente e os eletrodos no tórax do paciente. Então, assim, isso aqui é praticamente o mínimo que você vai ter presente no ambiente de um paciente crítico. Então, ó, paciente altamente crítico, ele está com um dreno pós-operatório naquela região, aquela radiografia que a gente mostrou anterior, tóraco cervical ou cérvico torácica, transição entre coluna cervical e coluna torácica. Então, quando eu vou manusear esse paciente, eu preciso ter um cuidado adicional com esse dreno, para eu não colocar o chassi e prender o dreno e ele soltar, extravasar o material do dreno, machucar o paciente, enfim, tá? Então eu preciso ter um cuidado maior com essa região aqui. Então, quando eu for levantar o paciente, eu preciso apoiar a cabeça dele, eu não posso deixar a cabeça dele pendurada, tá? Até porque é um pós-operatório dessa região. Paciente com fratura no crânio, trauma crânioencefálico, trauma do osso do crânio que ocasionalmente proporcionou ou não extravasamento de material cefálico ou lesão do material cefálico, cérebro. Trauma crânioencefálico. Paciente crítico, a movimentação dele tem que ser muito cuidadosa. Ó. Tá aqui, ó, respiração, sonda, eletrodos. O paciente está preso na tração. O que é isso? Os bracinhos dele estão presos ao leito, tá? Isso é realizado porque o paciente às vezes não está em consciência, mas está se movimentando, mas não está lúcido. Ele pode retirar a sonda, pode puxar o oxigênio, pode esbarrar, pode tirar os eletrodos, pode puxar a sonda. Então, esses pacientes ficam contidos para que, nesses momentos em que lhe falta lucidez, ele não tire
os equipamentos de monitoração. Ou até se machuque, tá? Dependendo da situação. Segurança do paciente, identificação, confirmação da identificação, verificação da identificação do paciente. Então, vou fazer um exame no leito. Tem o pedido médico com o nome do paciente que diz que ele está no 504. Ao entrar no 504, eu preciso confirmar se o paciente presente naquele leito é o paciente correspondente ao pedido na minha mão. Ué, mas o que pode acontecer? Aquele paciente pode ter tido alta, o paciente do pedido teve alta, o paciente que estava aguardando o leito disponível foi colocado naquele leito, ainda não foi feito o pedido desse paciente e eu ainda não fui lá, ainda estou com o pedido do paciente anterior. Então, eu preciso confirmar. Pode acontecer, às vezes, de paciente trocar de leito. Estava no 504, foi para o 515. Eu preciso verificar. Está dentro dos meus padrões de segurança, verificação. Então, ó, paciente que eu realizei exame, por exemplo, no sistema totalmente digital, quando a gente abre o exame do paciente, já cai no nome dele. Então, aquela exposição que eu fizer, se eu conferir o nome e está tudo certinho, vai cair no paciente certinho. Então, isso é um item de segurança excelente que o sistema digital trouxe para gente, tá? Mas aqui, ó, ele está demonstrando na forma anterior à digital, que a gente chama de analógico, em que a gente fazia a exposição de uma película radiográfica à radiação para realizar o raio-x. Então, a gente precisava identificar na película que ele é o paciente do leito 3. Então, o que o colega fez aqui? Ele escreveu 3 nesse cassete, e aí, quando a imagem da película fica pronta, ele identifica ela como 3, leito 3, tá? Em alguns casos, a gente escrevia o nome do paciente, em alguns casos, a gente colocava um numerador de identificação feito de chumbo, em que a gente marcava na exposição, porque o chumbo retém a radiação, então essa parte ficava marcada na película radiográfica e aí a gente identificava o leito 3, beleza? Então, data e a identificação do paciente, que hoje em dia no digital é automático. Eu cliquei lá no Pedro Augusto, abri o exame Pedro Augusto, quando eu fizer o exame do Pedro Augusto, vai cair lá dentro do exame dele, eu salvo e envio para o sistema. Identificação. Olha aqui, ó, vários locais aonde eu vou encontrar a confirmação da identificação do paciente. Ó, aqui tem o nome do paciente, muitas das vezes tem o prontuário do paciente, tem alguns locais que tem o número de identificação diferente, tipo o número da ficha do paciente, tá? Então, aqui, ó, tenho vários locais onde eu vou ter a identificação desse paciente. Alguns hospitais têm um quadro dentro do quarto do paciente onde ficam escritas as informações do paciente que está ali. Posso confirmar com algum acompanhante que, de repente, tenha junto com o paciente. E quando o paciente está responsível, eu posso confirmar até com ele mesmo. Fiquei na dúvida, vou até o posto de enfermagem tentar saber o que possivelmente está acontecendo antes de fazer o exame. Então, a técnica de deslizamento, que é uma técnica utilizada para movimentar o paciente de forma eficiente, tá? Então, ela surgiu da necessidade laboral, né, de movimentar o paciente. Então, a equipe de enfermagem sabe uma forma mais eficiente de manipular o paciente, eu não. Então, às vezes o paciente é muito pesado e mesmo sabendo formas de movimentar, a equipe de enfermagem tem dificuldade de levantar esse paciente. Às vezes a gente tem uma enfermeira de 50 quilos e um paciente de 150. Como é que ela faz para movimentar esse paciente? Os objetivos dessa técnica é padronizar a execução do exame de raio-x com pacientes críticos, então tem um padrão para a execução desses exames, reduzir os esforços físicos e, consequentemente, os impactos lesionais. Então, reduzir o esforço para reduzir as lesões.
Infecções hospitalares. Então, a gente tem, quando a gente vai fazer exame de um paciente de leito, um paciente internado, a gente tem processos de proteção com outros EPIs, além dos EPIs de proteção radiológica, que a gente precisa utilizar para manipular o paciente. Então, um paciente com precaução respiratória, eu vou fazer obrigatoriamente a utilização de máscara. Na maioria dos locais, tem alguns setores onde a máscara é obrigatória e tem locais onde a máscara é opcional, tá? Porque além de proteger você, a máscara está protegendo o seu contato com outros pacientes. Então, você pode ter alguma coisa e passar para um outro paciente. A máscara vai evitar isso, tá? Análise dos dados. Através de uma mensuração, de um cálculo do peso do paciente a ser movimentado, antes e após a técnica, se comprovou a redução do esforço físico do profissional. Então, percebeu-se, foi verificado, foi estudado, foi feita uma pesquisa, foi feito um artigo sobre, tá? Que esse material que eu estou passando para vocês, ele é um material do INCA, tá? Então, foi feito um estudo sobre e a partir daí foi tomada as resoluções. Então, nesse estudo foi comprovado que foi diminuído o esforço físico para realizar o processo e a manipulação do paciente ficou mais rápida, mais eficiente, tá? Então, por exemplo, o paciente é pesado, eu preciso fazer uma força muito grande para levantar. Vou conseguir levantar bem ele? Não, não vou conseguir. Quando eu colocar o chassi atrás dele, ele não está totalmente afastado. Eu posso, com a beiradinha do chassi, beliscar a pele das costas dele. Vou machucar o paciente, tá? Então, tudo vai gerar uma consequência. Então, a técnica de deslizamento, a gente tem um material embaixo do paciente. Em alguns lugares é uma rampa com roldanas e quando a gente desliza o lençol onde o paciente está deitado, essas roldanas giram e aí a gente consegue mover o paciente para o local ou botar de volta, tá? Então, o paciente é manipulado por esse material e não pelo corpo dele. E a gente puxa ele para cá, para lá, para cima, para baixo e levanta, tipo, sentando ele, levanta o bumbum, levanta os pés, tá? Eu posso movimentar qualquer região do corpo do paciente. Aqui a gente tem as referências de onde esse material foi retirado, tá? Então, são artigos e livros, tá? E aqui a gente tem o Tratado de Cuidados de Enfermagem Médico-Cirúrgico. Por quê? Tratado de Cuidados de Enfermagem. Porque esses processos que a gente utiliza são processos de enfermagem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida, coloca aí.